Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Lucas e vamos para a nossa primeira aula do curso de Geografia para o sétimo ano. Bom pessoal, aqui estão algumas das minhas redes sociais, quem quiser seguir. Gente, a nossa aula de hoje é sobre a formação do território brasileiro. Um conteúdo muito importante e hoje nós vamos ver as principais mudanças na divisão política do território brasileiro, desde o descobrimento até os dias atuais. Ao observar esse mapa do primeiro slide, nós podemos ver a divisão política atual do Brasil. Nosso país, com extensão territorial de 8.516.000 km², de acordo com o IBGE, uma população de 209,5 milhões de habitantes, 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Mas será que a divisão política do nosso país sempre foi assim? O que vocês acham? Não. De 1500 até os dias atuais, o nosso país passou por várias transformações até chegar à sua dimensão atual. E é isso que nós vamos pontuar na aula de hoje. Os principais momentos do nosso país em relação à sua divisão política. Mas antes nós devemos voltar até o século XV, momento em que o mundo era dividido entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, na época, eram as principais potências econômicas mundiais. Essa época em que correspondeu à etapa do capitalismo comercial, que também ficou conhecido como mercantilismo, em que as principais potências econômicas eram aquelas que conseguiam acumular mais metais preciosos, mais riquezas. Como Portugal e Espanha detinham uma tecnologia mais avançada, pelo menos para a época, no que diz respeito à navegação, elas conseguiram dominar as rotas marítimas, passando a colonizar vários lugares por onde passavam e explorar as riquezas desses lugares. Tanto é que, em 7 de julho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, celebrado entre Portugal e o Reino de Castela, que dividia o mundo entre as terras descobertas e as terras que viriam a ser descobertas entre Portugal e Espanha. Ao observar o mapa, podemos ver que as terras em verde pertenciam à Espanha e as terras em rosa pertenciam a Portugal, sejam essas terras descobertas ou não. Bom, pessoal, desde o descobrimento, os portugueses passaram a colonizar praticamente toda a faixa litorânea do Brasil. Mas a primeira divisão política, propriamente dita, do nosso território, ela foi instituída em 1534, pelo que ficou conhecido como o Sistema de Capitanias Hereditárias. As capitanias hereditárias eram faixas de terras que se estendiam do litoral à linha de Tordesilhas. E essas faixas de terras, elas eram doadas a fidalgos e comerciantes portugueses, que eram nomeados donatários. E a responsabilidade desses donatários era desenvolver e proteger a capitania. É nesse momento que nós podemos perceber
a primeira concentração fundiária em nosso país. Ou seja, tirando por base o que aconteceu nas capitanias hereditárias, nós podemos concluir que a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras que existe no nosso país, elas vêm desde 1534. Nós sabemos que no nosso país muitas terras estão na mão de poucas pessoas e pouca terra estão na mão de muitas pessoas. Isso vem desde as capitanias hereditárias. Bom, pessoal, nessa primeira divisão política de nosso país, nós temos Maranhão 1, Maranhão 2, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro e Santana. Mas várias dificuldades eram enfrentadas na administração dessas capitanias hereditárias, sendo que várias dessas capitanias voltaram à tutela da colônia portuguesa, ou seja, enfrentando vários problemas na administração, alguns donatários ou perderam as capitanias ou devolveram elas para a coroa portuguesa. Entre os problemas que eram enfrentados, podemos citar, por exemplo, conflitos com os índios. Para se desenvolver a capitania hereditária, era necessário mão de obra. E o que o português fez? Ele tentou dominar vários povos indígenas que aqui já habitavam. Os índios, eles não aceitavam a escravidão e começavam e entravam em guerra com esses portugueses. Esse era apenas um de vários problemas que os portugueses enfrentavam na administração das capitanias hereditárias. O processo de expansão em direção ao interior do país, ele ocorreu com o desenvolvimento das atividades econômicas. E essas atividades econômicas, elas foram em direção ao interior do país, desrespeitando totalmente o Tratado de Tordesilhas. Atividades econômicas como a pecuária, a mineração, a exploração das drogas do sertão, fizeram com que uma leva muito grande de pessoas saíssem da região litorânea e fossem em direção ao interior do país, no que ficou conhecido como os ciclos econômicos, que é um outro assunto que nós vamos tratar mais à frente. Tanto foi o desrespeito em relação ao Tratado de Tordesilhas que em 1750 Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, que dava a posse, dava o domínio para os portugueses das terras que foram efetivamente ocupadas nesse processo do desenvolvimento das atividades econômicas. Entre os séculos XVIII e XIX, ocorreram diversas mudanças internas no Brasil. Podemos destacar a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Ao observar esse mapa, nós podemos notar que já houve uma modificação na divisão política do país. Em 1822, o sistema de capitanias hereditárias deixa de existir e passam a ser instituídas as províncias no nosso território. Temos a província do Grão-Pará, que ocupa toda a área que hoje é o estado do Amazonas e o estado do Pará. Temos a província do Maranhão, a província de Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, ocupando toda a área em que hoje temos os estados de Goiás e do Tocantins, a província do Mato Grosso, que era toda a extensão onde hoje temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a província de São Paulo, que ocupava toda a área do estado de São Paulo, mas o estado do Paraná, a província de Santa Catarina, a província do Rio Grande do Sul, temos a província do Rio de Janeiro e a província do Espírito Santo. Com a proclamação da República, em 1889, as províncias deixaram de existir e passaram à categoria de estados. Em 1904, o governo brasileiro negocia com a Bolívia o Acre, que foi incorporado ao Brasil como um território, sendo que, em 1940, também foram criados outros territórios, como o do Rio Branco, Amapá, Guaporé, onde hoje é Rondônia, Iguaçu e Ponta Porã. Estes dois últimos eles foram extintos em 1946. Percebemos uma nova configuração da divisão política do Brasil e um aumento também do território. Em 1960, Goiás recebeu o novo Distrito Federal, que era anteriormente no estado do Rio de Janeiro. Em 1979, Mato Grosso é dividido, formando dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 1989, a porção norte do estado do Goiás constitui o 26º estado brasileiro, o estado do Tocantins, dando a forma atual da divisão política de nosso país, que é essa representada pelo mapa. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.